say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in. Fala pessoal do Resenha dos Blues, do grupo do Muralha no Facebook, no WhatsApp. Hoje é um bate-papo bem legal com, cara, o cara que ajuda muito, o grupo que ajuda muito o WhatsApp, nosso grande Brunão Pinguinha aí, ó. Demoramos pra começar porque ele perdeu o fone, chegou chapado em casa, perdeu o fone de ouvido, agora show, agora a gente pode conversar. Pra variar tomando uma, né? Então, Não, nunca mais dedo com esses caras. Acho que o bate-papo hoje aí vai ser bem legal. Bate-papo bem, o ping-pong aqui falando do Chelsea, tá, pessoal? Com esse convidado ilustre. Brunão, queria que você desse um alô pra galera aí, velho. Primeiro contasse aí como começou esse amor pelos Blues, né? Acho que algumas vezes a gente conversou já na resenha com o pessoal, mas algo bem curto, então acho que hoje a gente pode falar um pouco de tudo aí, um pouco de como você começou a acompanhar o Chelsea, do melhor Chelsea que você viu jogar, dar suas cornetadas do melhor jogador, do pior jogador, e também a gente falar desse time como tá, cara. Sem pauta, mas quando a gente completar a pauta, a gente dobra a pauta. Fechou? Fechado, a gente vai falando enquanto der. E aí, cara, conta um pouquinho. Cerveja, a gente conversa. Como é que esse cuiabano começou a gostar desse time azul lindo de Londres? Ah, meu Deus do céu, faz tempo, cara. Só uma pergunta, só para eu me situar no tempo, você lembra mais ou menos quando o Shevchenko chegou no Chelsea? Cara, foi pra, acredito, 2005, 2006, se eu não me engano, temporada. 2004, 2005. Foi por aí, cara. Foi por aí mesmo, foi bem nessa época, porque eu nunca tinha me situado ao certo. Mas, bom, primeiramente alô, né, de primeiro. Queria xingar o Mate, porque ele falou que ia participar com a gente, não participou. Bom, na moral, não vou xingar ele não, mas beleza. Abandonou o barco com os parceiros. Abandonou o barco. Bom, eu comecei... Ô, Brunão, errei feio, ó. 2008, 2009, cara. 2004, 2005 foi o Drogba que chegou. 2008, 2009, velho. Shevchenko no Chelsea. Pelo menos tá aqui, ó. Eu tava chutando que era 2007. Bom, foi nessa época. Eu tinha um tio que ele morava na Bolívia e ele era muito próximo. Ele ainda é muito próximo a mim. E toda vez que eu ligava pra ele tava na Bolívia, ele falava, ó, chegou um jogador do Chelsea. Aí eu, mano, o que é Chelsea? Naquela época eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. E eu não sabia nem o que era Chelsea, eu não sabia direito o que era futebol. Mas ele falava esse nome, Shevchenko, esse jogador é bom, e esse time vai crescer, e esse time já é bom e vai melhorar. E a partir dos meus 11 anos começou aquela pontinha de dúvida naquele time, sabe? Quando você sabe que aquilo ali é bom, mas você não sabe que é direito, eu comecei a investigar. Foi quando eu comecei a ver jogos, quando eu comecei a interessar por futebol. Eu acompanho no Brasil aqui muitos jogos do Flamengo. Porém, o time que eu comecei a ver futebol, a gostar de futebol foi o Chelsea, foi com 11 anos de idade. Bom, isso aí é história, cara. Então foi quando contratou, eu acabei de ver aqui de novo, acho que a gente tinha razão na primeira vez, tá? O Google me enganou aqui, que eu olhei rápido, mas depois eu procurei um pouquinho mais, foi realmente 2006, tá? Então da primeira vez a gente acertou. Foi 2006 que ele chegou, tá em maio. Então foi através do seu tio boliviano ali, brasileiro, que mora na Bolívia, falou, cara, tá chegando um cara foda aí no Chelsea, acompanha isso que esse cara joga muito. Exato, ele não mora mais, mas naquela época ele morava lá e ele falou, joga muito. Aí eu não sabia o que era isso. O que é jogar muito? O que o quão bom ele era para eu saber da existência dele. E aí foi na hora que eu comecei a pesquisar, foi bem na hora também que começou, minha mãe instalou aqui a TV por assinatura aqui em casa, e eu comecei a acompanhar. Foi um jogo atrás do outro. A paixão foi aumentando, foi uma coisa muito natural, porque diferente do Flamengo, que acompanha muito, minha família não tinha como acompanhar, porque minha família inteira acompanha os jogos do Flamengo. Então, qualquer lugar que eu vou, todo mundo dá camisa de presente, todo mundo assiste, sempre tem reunião, tem churrasco, jogo do Flamengo. O Chelsea não, partiu de mim. Perfeito. Foi uma coisa minha, assim, que meu tio à distância conversou, eu vi um jogo, eu vi outro, e eu vi outro, e eu vi outro. E aí dá vontade de comprar camisa, dá vontade de conversar com alguém. E foi quando eu conversei com... Aí demorou um pouquinho. Esse não é o primeiro grupo do Chelsea que eu participo.
mas eu comecei a caçar pessoas porque ao meu redor ninguém torce. Então eu queria conversar sobre isso, eu comecei a participar dos grupos do Chelsea, eu comecei a participar de páginas no Face, páginas no Insta, e, mano, foi uma coisa que foi crescendo e hoje em dia tá maior ainda contigo, com pessoas que eu gosto muito. Antes a gente tinha o RF, eu acho que a galera não vai entender muito. O Breno, o Leonardo, você, o André, o Carlos, cara, tipo, Vovô. conversando, o vovô, nossa, o vovô muito, conversando com quem gosta também, com quem ama isso, sabe? Com quem, entre aspas, gasta tempo com isso todos os dias, é muito gratificante, é muito bom, o amor só aumentou. Entra na rotina, né, cara? A gente acompanhar a notícia, a gente compartilhar o que a gente conhece, né? Também parte de mim um negócio bem legal, que é, cara, é legal falar de futebol com quem gosta, ainda gosta praticamente das mesmas coisas, né? É claro que é sempre uma resenha com o adversário, até ia rolar isso com o Júlio no último jogo do Manchester, mas a galera acabou todo mundo tendo compromisso, né? Não rolou. Mas também tirar um Pô, sarrinho, né? Poder zoar e falar do time que gosta, né, cara? Brunão, e desse período, né? De 2006, vamos fazer em duas etapas, né? Antes de chegar no atual ali. 2006 até a conquista da Champions aí, cara. Como é que foi esse amor, cara? Como é que foi ver o Cheva que, cara, não brilhou como a gente esperava, e aí surgiu outros nomes que virou ídolo? Conta aí um pouquinho. Depois que você começou a acompanhar, cara, como é que desenvolveu? nossa, foi assim, desde quando eu comecei a acompanhar, o clube de 2012 eu acho que foi o mais fraco que eu peguei. E foi inclusive o clube que foi campeão. Mas campeão da Champions. Mas, cara, foi uma surpresa porque eu tinha começado a acompanhar com um time tipo vitorioso, um time muito bom, um time unido e um time sólido. E aí, com o tempo, ocorreram algumas perdas, o time foi, de certa forma. Perdeu pro Corinthians, foi triste, né, velho? Nossa, sim, velho. Não foi. Não, cara, não lembra disso, não, pelo amor de Deus. Eu acordei cedo pra ver esse jogo. Foi foda, velho. Nossa, Foi foda. ao contrário de muitos brasileiros que acordaram cedo pra secar, só secar porque torceu para outros clubes, eu torço especificamente pro Chelsea. Doeu mais na gente, sabe? Doeu. Isso foi traumático. Mas beleza, mérito do Corinthians também. Nada a reclamar. Bom, desde 2000 vamos colocar aí 2007 no meu caso. Eu comecei a acompanhar, não muito bem. Eu não tinha tanta paixão porque foi uma coisa que foi crescendo aos poucos. Eu tive Sim. uma curiosidade em 2006, 2007. Comecei a pesquisar, comecei a ver alguns jogos, comecei a me interessar, mas naquela época ainda era a época que no intervalo da escola amassava a latinha no chão para chutar, brincar de futebol. É na época que chegava em casa via um desenho, com 11, 12 anos, mas já estava curioso. Era uma Quando simpatia, né? Vamos dizer assim. era uma simpatia, algo que foi crescendo. Tipo, meu tio plantou a sementinha em 2006, 2007. Ela foi desabrotar mais ou menos 2011, 2012. Perfeito. Mas eu já estava muito apaixonado pelo clube. E aí eu comecei a pegar toda uma era, no caso. Eu peguei a era. Foi uma penca de contratação mais ou menos nessa época. Tipo, um pouquinho depois chegou o Oscar, chegou o Shirley, chegou o De Bruyne, chegou. Me ajuda aí. Chegou uma cacetada, gente. Nessa época aí teve Juan Foi, Mata, um pouquinho antes ali, Ramírez, Davi Luiz, né? Acredito sim, que a gente chegou. O Torres um pouquinho antes também, acho que você pegou um pouco da época do Torres, foi, né? foi. E foi uma renovação que o Chelsea fez. Eu lembro que eu parei de assistir um pouquinho de O próprio futebol. Hazard E chegou essa época. o próprio Hazard chegou mais ou menos em 2012. E quando eu voltei a assistir, eu peguei um time completamente diferente. Eu peguei um time com dois loiros jogando. Eu lembro que o De Bruyne e o Shirley, um dia que eu fui pegar para assistir, tipo, eu meio que parei 1 ano ou 2 anos por conta de, sei lá, namoradinha ou amigo, qualquer coisa. Quando eu voltei a prestar atenção no Chelsea, tinha dois loiros jogando. Mano, quem que é esse tal de Shirley? Quem que é esse tal de De Bruyne? E aí
eu fui pegando, fui sabendo o que estava acontecendo, fui entendendo o que estava. Deixa eu só O, fechar o meu. legal é que os dois foram embora e tomaram caminhos totalmente diferentes, né? Os dois polaquinhos aí, cara. Um é um meio extraordinário e o outro aposentou com 30 anos, né, velho? Nossa, isso aí foi. E eu apostava mais no Shirley. Mas eu nunca vou esquecer de uma entrevista que o De Bruyne deu quando ele saiu, em que ele falou que ele não entendia o porquê que o Mourinho não gostava dele. Naquela época era o Mourinho. Porque ele falava que se dedicava, que seguia a dieta, que treinava bem, mas ele não entendia o porquê que não tinha mais minutos em campo. Ele deu uma entrevista logo depois que saiu. E, tipo, isso ficou gravado em mim, porque se ele fosse qualquer um, beleza, eu esqueci, mas depois ele arrebentou, cara. É... Foi mais uma das contratações do Chelsea que não deram certo e que em outros clubes, infelizmente, pra gente, né? Infelizmente pra eles, rendeu muito, né? Sim. E Vamos aí, lá. desse período, cara, algum jogador aí vale destacar que você teve um carinho maior? Por exemplo, cara, conversando aí com o pessoal que a gente fez um bate-bola desse também, né? O The Tiger ali gosta muito do Peter Cech, mostrou, né? O Sérgio também tem pra ele, é o maior ídolo também, Peter Cech, mas ele cita Lampard e Drogba, assim como o The Tiger também fala que adora o Drogba, não só por ser africano, ele deixou bem claro, né? Mas sim pelo estilo de jogo. Teve algum jogador, tá, pra você nessa época aí, vamos por do começo, tá? Até mais quando você não entendia muito de futebol, vamos dizer assim, né? Que você usou, que você chutava latinha e parava pra dar um namorico aqui e outro ali. Mas teve aquele jogador que você falou, porra, cara, eu gosto do Chelsea por causa desse cara. Né? Teve. Provavelmente, tá? Eu já vou dar um chute aqui. É um dos quatro governadores ali, dos quatro generais, né? Terry, Cech, Drogba, Lampard, esse Ian pode ser também, Makelele. Quem que eram os Não, caras pra você ali, velho? Ou até mesmo o Cheva, né? Mesmo também Balak. não. Errou, porém, bom, a pergunta é simples. Qual que eu tinha um carinho maior? Exato. Não é o que eu considero o maior ídolo, porque eu acho que o maior ídolo, acho que dá pra dar uma dividida entre o Terry e o Lampard, que eu acho que Vamos esses discutir isso caras... então. Vamos discutir isso aí. Manda o seu primeiro aí. E a gente discute o maior ídolo. Bom, ó, deixa claro que eu não sou tão saudoso assim. Meu conhecimento de Chelsea tá bem limitado e começa mais ou menos em 2012, 2011. Para mim, é o Lampard. Eu acho que desde quando eu ouvi falar de Chelsea, o Lampard tá lá no meio. Não foi o cara que me apresentou, não foi o carro-chefe do Chelsea quando eu ouvi falar do clube. Mas depois que eu comecei a acompanhar os jogos, nossa, O Lampard só você enquanto acha eu maior? sofri, né? O maior ídolo pra você do Chelsea é o Lampard. Não o que você tem mais carinho, ou é o que você tem mais carinho também? Não, não é o que eu tenho mais carinho, porque eu não sei porquê, mas eu e o meu carinho pelo Ramires só eu sei. Massa, O massa, hein? Ramires, O o Ra... Ramires, o que ele representava, porque o que ele fazia, lógico, né, hoje em dia tem muitos caras que correm o campo inteiro, tem muitos caras que ajudam em vários setores, mas naquela época, para mim, só tinha ele. Ninguém, acho que não se falava tanto em um jogador que estava em todos os lugares do campo e estava ajudando sempre com tanta eficiência igual ele. Então, eu gostava de jogar no videogame com o Chelsea por conta dele, eu gostava de ver o Chelsea jogar por conta dele. Lógico, ele não era o cara mais técnico do mundo, mas sabe aquele cara que quando chega para defender, ele passa uma segurança e quando ele tá com a bola no pé para arrancada para contra-ataque, ele também passa uma segurança muito boa. É um cara que ele no clube, ele parece que faz mais de um papel, parece que tem mais de um dele. Hoje em dia a gente tem um Kanté que faz um segundo volante excepcional, mas naquela época para mim era muito novo. Eu era muito novo e tudo era muito novo e eu fiquei pasmo. Até entendo esse carinho especial pelo Ramires, porque o Ramires acho que. Não sei, cara. Eu fico em dúvida de 3 gols do Chelsea que eu mais comemorei. Teve o Ivanovic na final da Europa League. Bem no finalzinho que ele faz um gol de cabeça. Comemorei muito. Tava vendo pela internet esse jogo, cara. Comemorei demais. Eu tava no grupo do Orkut na época. E eu falei, o Ivanovic vai fazer um gol. Agora. E pum, gol dele, cara. Eu bati no teclado, chutei Nossa. cadeira, fiquei doido, velho. Teve um gol o gol do Ramires contra o
o Barça de cobertura foi O algo Barça. assim que eu quase desmaiei de alegria, velho. E o gol do Drogba pra empatar no finalzinho da Champions. Mas pelas circunstâncias de jogo, eu já, o da Champions, cara, do Drogba, eu não tinha largado mão do jogo. Eu confiava que a gente ia empatar. Eu tava na esperança ainda, não tava. O do Barça tava quase chorando, cara, de tristeza. Tava muito puto. Tava muito puto. Tava, cara, tava. Não queria mais beber cerveja que meu pai comprou, comendo amendoim. Falei, não quero mais essa merda, não, pai, tá louco. Já tava cornetando o time, e o Ramires faz um gol daquele, velho. Aí eu falei, caralho, tamo no jogo, moleque. Porra, só de falar, começa. Eu fico feliz de lembrar aquele gol, cara. Eu fico feliz, eu tenho a cena daquela cobertura. Eu falei, meu amigo, voltamos. E o toque muito louco, né? Porra, não, nem fale. O Ramires começa a jogar, toca pra ele, recebe lá na frente e dá um toque daquele. Então eu entendo, assim, um carinho gigante pelo Ramires ali, cara. E é real, né, velho? Hoje a gente não tem alguém que. Cara, que seja tão bom jogando numa posição como o Ramires poderia ser até um ofensivo pela direita, que ele fazia aquele corredor muito bem, né? Como um segundo volante, às vezes infiltrando pelo meio, como ele fazia também, né? Quando colocava outro jogador numa ponta. Realmente quem poderia fazer isso, talvez, mas sem a velocidade mesmo, é o Kanté, mas não chega com a qualidade no ataque que ele tem. O Kova poderia fazer, também não chega com uma qualidade no ataque, né? E aí a gente tinha uma peça que poderia fazer, mas com um pouco menos velocidade, que seria o Barkley, né? Que ele pode chegar um pouco mais à frente, atuando, batendo de fora da área, mas a gente emprestou e ele tá jogando muito no Aston Villa. Obrigado. E a diferença dele entre todos esses que você falou, e que todo mundo falava, todo mundo, até que não torcia pro Chelsea, era a passada larga. O Ramires, ele tinha uma passada larga que era impressionante, e era rápido, não era aquele cara que tem a perna grande e, tipo, meio descansado, vamos chutar aqui, tipo um Pogba, sabe? Pogba é aquele falso lento, mas ainda assim ele não é tão rápido, mas o Ramires... Não, o Ramires era... O Zen Bolt de Londres, cara. Cara, que isso, mano. Ele defendia e ele saía pro contra-ataque. Aquele Chelsea 2012 funcionou muito por conta dele, porque aquela puxada de contra-ataque dele que ele tinha, o jeito que ele desarmava, o time funcionava daquele jeito, entendeu? Jogava feio? Porra, às vezes jogava. Ser sincero, às vezes era meio complicado. O torcedor sofria. Mas funcionou por conta dele, era peça fundamental ali. Se montar o meio campo, tá? Pra te brincar aqui que você viu do Chelsea, cabe o Ramires nesse meio campo, cara? Jogando no 4-3-3? Não. Infelizmente não. O cara que eu tenho mais carinho, mas não. É porque o meu pensamento de futebol, o meu pensamento sobre um time ideal é um time que joga mais com a posse de bola. Eu curto muito não sofrer. Eu já sou um cara que tem ansiedade, entendeu? Ficar com um time que joga no contra-ataque ou com um time que joga outra coisa não dá tão certo. Eu prefiro controlar a bola. E o Ramires, infelizmente, o passe dele não era tão privilegiado e ele não tinha tanta, como eu posso dizer, tanta esperteza, entre aspas, para poder rodar a bola, ter aquela visão de jogo. Eu acho que ele era mais tático e físico do que técnico, né? Ele era também muito agudo também. As jogadas que ele participava, geralmente, elas acabavam rápido. Ou finalizava em gol, ou linha de fundo, beleza, entendeu? Ele era um cara muito agudo. É tão verdade isso que você está dizendo, que agora que ele perdeu um pouco da velocidade, no Palmeiras ele é só mais um, cara, porque a técnica ele não consegue ter ali uma técnica para desenvolver o futebol. Então ele acaba sendo até banco no Palmeiras. Já não tem mais aquela vontade, aquela explosão física. Então ele acaba ficando um pouco ali. Exato. Ele não consegue ser um 10, ele não consegue, né? Um 10 que a gente fala que é um 10, uma esquerda de qualidade técnica, né? Porque hoje não tem mais número em camisa, né? Mas ele não consegue ser ali e nem um exímio marcador que sai com velocidade. Não, então hoje ele tá de lado. Exato. Ele é bem limitado em questão de passe. O físico dele, o vigor físico dele, que era que era o diferencial. Ele conseguia correr o jogo inteiro sem cansar e ter uma boa marcação e um contra-ataque muito rápido com ele. Um contra-ataque rápido e um contra-ataque que sempre dava alguma coisa, porque querendo ou não, ele é um cara muito agudo, é um cara que, tipo,
ele tem vontade de ganhar. Aí depois que ele perdeu isso, até o finalzinho, até na época, até quando, acho que o último ano dele no Chelsea, ele já não estava rendendo tanto. Mas enquanto ele estava no auge, enquanto ele estava ajudando, cara, que isso, ele era uma peça muito boa. Era um, um plan, sabe, um coringa do time, que podia até colocar em outras posições, que nem você falou, ele poderia fazer o corredor ali pela esquerda, ele poderia voltar a fazer um segundo volante. Ele estava em todos os lugares do campo e ele fazia tipo um feijão com arroz muito gostoso, velho. Sim, Muito sim, gostoso. concordo, concordo. É, eu também lembro do Mikkel, né, que atuava assim também, cara. Fazia um feijão com arroz bem feito, velho. Era um 12º, 13º jogador, mas que não comprometia, né? Não sei se lembra do Mikkel, Lembro, cara. E o Mikkel atuou muitas vezes com o Ramires fazendo essa função. Porque o ele é Mikkel, nigeriano, né? isso, nigeriano. Ele roubava a bola e já dava. O Mikkel, ele não se comprometia a dar um lançamento, fazer um passe, nossa, que passe perfeito. Não, cara. Ele roubava a bola e tocava de lado. Fazia aquele pica-couve, né, que a gente chama. Rouba, toca. Mas ele dava na bola em quem precisava saber, que seria o Lampard. E o Lampard fazia o lançamento ou tocava em profundidade pro Ramires, e aí o Ramires ia correndo com a bola. E a gente tentava fazer um contra-ataque muito bom, cara. Por várias vezes a gente conseguiu armar algumas jogadinhas assim. Tem um. Tem um. Eu não me lembro agora contra quem foi, mas o Miguel dá um toque desse armando um contra-ataque, mas não um toque genial, e sim um toque inteligente, né? E que o Chelsea faz um gol que é. Vou tentar achar depois e postar pra galera ver. Um dos Não, muitos gols que e nasceram assim. é interessante postar porque tem muita gente que, pelo Mikel nunca ter se firmado como titular absoluto do Chelsea, não valoriza, não sabe direito quem é esse jogador. Tem muita gente que não sabe a importância tática dele no Chelsea e o quanto que às vezes ele entrava e o tanto que ele ajudava. O Isso, Mikel, isso é um assunto, cara, muito legal pra gente conversar, porque às vezes a torcida do Chelsea, claro, né? A gente não tá em Londres, não tem como falar, mas a torcida do Chelsea a gente fala em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupo do VK hoje que a gente acompanha, né? Cara, a torcida do Chelsea gosta muito de jogador que brilha, né? Aquele jogador técnico, nossa, esse cara não presta. Cara, e não é assim. Porra, o Miko tinha uma função que era a função suja, o carregador de piano, né, velho? exato. Então, esse cara não vai fazer gol mesmo. Ele não é pra dar um passe, a função dele nunca foi essa. Era roubar a bola, combater, ficar na cabeça de área ali, ajudando o zagueiro e tocando pra quem é pra fazer essa função, né? Exato. Mais ou menos, né? É que é o seguinte, né? Pra contextualizar, o Mikkel ele chega pra ser um substituto do ECN quando o ECN machuca, né? Até chegar a jogar junto, Exato. né? Mas ele era pra ser o substituto do ECN, pra quando precisasse. E a qualidade técnica dos dois era muito. Não é fácil. Não é fácil você substituir um Lampard, não é fácil você substituir um Ballack, não é fácil você substituir um Hazard, né? Mesma coisa a gente colocar um peso muito grande agora no Pulisic. Cara, ele tem que entrar e acabar ou o Hudson Odoi, quando a gente não tem uma. Até você é um corneta do Odoi, tá? Mas tem que lembrar como é que tem 18 anos. Acho que e, e o Mikkel ia mesmo nessa vibe que você falou, cara. Porra, o Mikkel foi campeão da Champions com a gente, jogando titular, jogando muito bem quase todos os jogos, cara. Contra o Barcelona. ele entrou, o Ramires não jogou a final, né? Não, O não. Ramires, ele não entrou no Tá lugar dele. suspenso. E, e ele Então, fazia o papel dele muito bem, cara. Quem jogou e quem viu a seleção da Nigéria, ele era o cara mais talentoso. porra, a seleção Eu da assistia. Nigéria. Seleção da Nigéria, cara, ele fazia um papel ali de 10, cara. Ele jogava um pouquinho mais avançado e jogando bem. Eu lembro de um jogo contra a Argentina, que foi um amistoso, ou foi Hum, ele jogou eu lembro muito. desse jogo da Argentina, não sei se foi amistoso, não, cara. Eu acho que Que ele foi faz na um gol. Copa Não, já. acho que foi Copa das Confederações, então ele faz um gol de fora da área, né? Puta paulada na gaveta. Cara, ele E controlava muito bem a o da bola. Copa, quem faz um gol de pênalti é o Moses. E a Argentina ganha no finalzinho e se classifica, cara. Nossa. Foi Vixe. o Moses fez um gol. Cara, e falar em nigeriano e falar de Moses, né, cara? Acho que você pegou bem essa época. Até um detalhe legal pra gente falar também. O Moses também, cara, naquele time do Conte, era um cara que fazia uma função muito interessante de ala pela direita. Jogou muito bem com o Conte na ala. É na mesma pegada que o Ramires, né? Um poderio físico Impressionante, cara. Como ele imponente. foi. Era imponente, porque ele fazia aquele corredor pela direita ali.
E, cara, Cara, ele atropelava os caras. eu cansava de ver ele indo e voltando e ele chegava com uma força. Exato, cara. Chegava com uma força e ele sempre chegava. Nunca tinha opção de alguém virar o jogo e ele não tá lá do outro lado para receber e continuar o ataque ou continuar a pressão. Ele podia ter voltado o campo inteiro para defender, ele voltava para atacar e ele atacava muito bem. Não tinha aquele drible top, sabe? Não Não, tinha não tinha um aquela coisa. passe também. Era um cruzamento Em pra trás. geral, Estilo Ivanovic quando chegava pra cruzar, cara. Era um chutão pra grande área ali. É uma bola pra trás pra alguém chegar batendo. Mas ele E chegava, a, cara. e a infiltração dele nunca era tipo assim, pegar a bola, driblava um, não. Ele tocava pra qualquer cara que tava perto e partia igual um louco na direção da área e alguém passava pra ele. Mano, e por incrível que pareça, mas o cara não é bom, mas o cara, a finalização dele também não era tão boa. A Não, não, finalização dele nunca foi, né? era aquele chutão na direção do gol, se for pro gol bem, se não for, beleza. Mas fez E alguns golzinhos funcionava. naquele campeonato. A gente foi campeão Fez. com ele, sendo titular absoluto, sendo um dos melhores alas, né, na lateral. Eu acho que a gente só Sim, perdeu com foi o lateral Conte, né? foi com o Conte. Acho que a gente perdeu. Ele perdeu a posição dos 11 melhores da liga, se eu não me engano, pro lateral do Liverpool. Não lembro agora quem que era naquele ano. Mas ele jogou muito e por várias e várias vezes ele tava na seleção da rodada, né? E jogou muito bem, cara. Jogou muito bem, mas também pouco valorizado, né? Mais uma peça desse jeito por não ser um grande nome, por ser um jogador que veio do Crystal Palace e tal. É, no- é, Mais uma vez, ele foi traído pela técnica, né? Todo mundo quer aquele cara que tem exato. aquela visão de jogo, que vira a bola lá pro outro lado, que acalma o time, tudo. Não, o cara, ele faz o básico e faz o básico muito bem feito. Então, eu nunca entendi a saída dele do Chelsea, eu nunca entendi. Na verdade, antes de ele sair, eu acho que ele perdeu a posição ainda. É, Se eu não... eu acho que quando chega o Sarri, aí o Sarri ele vem com uma outra proposta, né? Um 4-3-3 ali com o Jorginho fazendo aquela posse O de bola. Sarri é 4-1-2. É porque só o Jorginho ficava atrás. Tanto é Sim, que nessa época com ele, o Kanté foi pra frente. O Kanté começou a jogar mais como um meio sim, ofensivo. E o Jorginho para distribuição. sim. Era 4-1-2-1, uma coisa. Não sei se eu tô muito louco. Mas era um 4-3-3, mas com os dois pontas ajudando um pouquinho mais a marcação. Acho que pegava o William uma hora, outra hora era o Pedro, né? E o Hazard era titular, mas uma vez o William, uma vez o Pedro. E na frente a gente tinha o Morata, acho que com o Conte, ele chegou a ter Pipa Higuaín, porque jogou com ele, né? E o Higuaín eu não achei que foi tão mal, cara. Então eu gostei um pouquinho do Higuaín. Mas na direita acabou ficando o Aspilicueta, né? E justo, Ficou. né? E justo pra caralho também, que o Aspilicueta, porra, eu gosto muito do futebol do Aspilicueta. O que você acha dele, Bruno? Às vezes o Eu acho. pessoal, às vezes o pessoal contesta muito, né? Pela qualidade técnica Até também. o Aspa ele já foi utilizado muito na esquerda também, né? Até ele se firmar na direita agora. Sim. Eu acho que ele foi utilizado, ele surgiu, na verdade, como uma peça muito importante, igual ele é agora, uma peça importante tipo, no time titular. Não uma peça importante de elenco, na hora certa. Porque antes disso também tinha o Moses, antes do Moses tinha o Ivanovic, É, e aí ele quando estava. o Mozo vai perdendo com o Sarri a posição até pro Zapacosta, se eu não me engano, cara. Que o Zapacosta ele chega no pacotão. Nossa, foi o Zappa, lembrei agora. Ele chegou, na verdade, ele foi contratado exatamente para isso. Mas eu não lembro se foi o Conte ou o Sarri que traz o Zapacosta, cara. Não me lembro, sinceramente. Mas algum Eu acho italiano. que foi o. Eu acho que foi o eu acho, só uma questão de chute. Foi o Sarri, porque o Moses ele jogou a temporada inteira como titular. Acho que não faria tanto sentido o Conte trazer o Zappacosta e deixar ele a temporada inteira como reserva. Tipo, um reserva imediato, mas um reserva. Sim. Porque o Moses jogou a temporada inteira. Eu lembro do Moses, ele tava, acho que, quantos, sei lá, se for fazer, acho que mais de 20% das partidas do Moses estava jogando. Jogando bem Mas, também, né, velho? não, e fazendo um papel importantíssimo. Eu gostava do Moses. Na verdade, tipo, eu gosto de qualquer jogador que eu vejo que tem vontade de ganhar. Exato, exato. Isso é
era fundamental, né? O The Tiger coloca ele na seleção justamente com essa justificativa, né? Ele tinha vontade de vencer, tinha gana pela bola, né, cara? Tipo, não tinha bola perdida. E atropelava os adversários, literalmente, né, cara? Pô, eu lembro que ele dava um tapa na frente e o cara, se tivesse na frente dele, ele parecia um tanque de guerra, passar por cima e muitas vezes era falta, velho. Mas foda-se, ele arregaçava, cara. Atropelava um, atropelava dois, ele fazia duas, três faltas até o juiz marcava. O que tava na frente dele ia atropelando. Na terceira o juiz marcava, já dois caras no chão já. Aí não tinha como não dar falta, né, velho? Era bom, era bom, era bom. Mas aí pro o Asp se firmou e você. Acho que até com mérito, cara. Capitão, na hora líder, certa, né? porque o Asp eu não tenho o dado certo de quando ele chegou. Mas o Asp estava sendo reserva há um bom tempo já. Reserva, não o reservão, porque ele entrava muito. Mas ele tava sendo coadjuvante, vamos usar esse papel, há muito tempo. E quando ele surgiu como uma peça muito importante, acho que tem uns 3 anos já, 2 anos atrás, ele surgiu como uma peça muito importante, virou titular, virou... Eu acho que ele surge capitão. ali, ele surge muito bem quando ele surge ali como um zagueiro pela direita. Uhum. E aí o Davi Luiz Foi com centralizado foi com o Conte. Foi o Conte? Uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, eu acho. Sim. E aí ele, pô, de lá pra cá ele melhorou muito e foi, puta, cada vez mais fundamental. E hoje nosso capitão, eu gosto muito de ver ele jogando, cara. Aí ele tem uma briga, ele vai ter uma briga muito difícil com o Reece, que o Reece tem evoluído a cada jogo, cara. Não, o Reece Não é sei uma o que você peça... acha, cara. Não, antes eu achava que o Reece, ele ia perder a vaga, e eu apostava muito na titularidade indiscutível do Asp, por o seguinte motivo, pela regularidade. Só que todo jogo do Reece, ele não tá indo mal, entendeu? Eu achava que o Asp, tudo bem que o Reece, como ele sobe muito bem, algumas vezes a grande parte da maioria da torcida, muita gente poderia achar que ele é melhor que o Asp porque ele apoia mais, ajuda mais, só que o Asp é mais segurança. Só que ultimamente ele vem entrando, ele vem subindo bem, ele ajuda no ataque e ajuda na defesa. Então ele está sendo regular em todos os jogos que ele entra. Eu só acho que o Lampard tá segurando mais porque ele é novo e o Asp está entrando em fim de carreira, então ele está meio que segurando o Asp por isso e pela liderança que ele tem. Mas o Reece já está mostrando que ele tem capacidade para se titular e para segurar a bomba ali, segurar o que for ali, do jeito que vier, ele vai segurar, cara. Vai ser inevitável, Confiante. né, o Reece ser titular. Nossa, se ele não for, pelo amor de Deus. Tem que confiar no garoto. Ele passa segurança, ele com a bola. Dessa nova safra, nesse time que a gente tem, hoje você vê que ele é o mais fácil de ser titular, cara. Pensando aí, vamos colocar aí no Mount, no Deixa eu Reece. pensar. A Reece, Mount, tá? Abraham. Gilmore. O Gilmore, coitado, velho, tá com o joelho fudido, vai demorar pra até voltar em forma, brigar ali, Ele velho. voltou a treinar hoje. Então, mas aí, até pegar ritmo, acho que vai mais uns É, 3 mano. meses, 3, 4 meses. Mesmo depois, quando pegar ritmo, ainda vai ter mais, sei lá, uns Sim. 4 jogos até voltar. Eu coloco Tomori. aí Tomori. Então, tem o Tomori ali que pode ser titular antes dele. Cara, mas o Tomori é foda, né, velho? O Lampard não... Mas, ser sincero, o último jogo do Tomori se dá uma cordentada nele também. Eu também dei, que ele entrou mal pra caramba no Não, último jogo. entrou. Então, é que eu tava falando. Que eu ia dizer, quando ele parece que vai engrenar, deu umas rameladinhas, né, cara? Não, é tipo assim, o Lampard tá louco pra confiar nele. O Lampard quer confiar nele, mas ele não passa essa segurança. E aí é o cargo do Lampard que tá em jogo, então às vezes, tipo, muita gente no grupo eu vejo perguntando, por que não deu espaço pro Tomori? Cara, o último jogo do cara, ele deu umas entregadas boas. E o Lampard não quer, ele Mas tem aí, da molecada, pensa nisso, ó. Reece, The Mount, Odoi e Abraham. Quem que você acha que vai... Eu acho que é os 4. E o Tomori também, vai. Quem que você acha que se firma antes da titularidade, velho? cara, ser sincero, Vai, manda você, depois eu já mando a minha. Pra ele não... Cara, diversos fatores, eu acredito no Mount.
muito pelo fato de que, se for pegar exatamente agora mesmo, não é essa temporada, exatamente agora, a gente está no dia 30 de outubro de 2020. Teoricamente, a zaga do Chelsea está se acertando. Teoricamente, são 3 clean sheets seguidos, né? 3 clean sheets. Então, eu creio que a defesa não está se tornando o maior problema. Agora, eu vejo muitos torcedores, inclusive eu, vendo que o ataque está menos favorecido. E do jeito que está ali, eu acho que rola uma situação melhor para o Mount. Se colocar, entrar de certa forma, de uma maneira definitiva no time titular, ele tem a situação mais propícia para isso. Porque, teoricamente, a zaga está se acertando. Ainda tem coisa para acertar, ainda tem o sistema defensivo, ainda está um pouco falho às vezes, mas ali está meio certo ali do jeito que está. Por mais que o Reece James ele tem um talento enorme, por mais que ele seja ultra confiável, o máximo que ele vai acontecer com ele em relação ao Asp vai ser um revezamento. Ele não vai se firmar. Agora o Mount ali, o ataque está muito estável. Não dá para saber o que vai acontecer. Muita gente apoia ali, tirando os 2 volantes, colocar o Havertz na frente dos volantes, do lado esquerdo o Pulisic, do lado direito o Ziyech, na frente o Werner. Mas talvez isso não aconteça. O ataque, tá muita gente duvidando do que vai acontecer, e o Mount está correndo por fora de uma maneira muito interessante. Ele, de certa forma, é sim regular, sabe? Tem um jogo ou outro que realmente ele manda mal? Tem. Mas ele está correndo por fora e eu acho que ele tem a maior chance. Ali, quanto aos volantes, se for pegar o Billy Gilmour, ele tem muita qualidade, porém ele está voltando de lesão agora, não dá para saber quando ele vai voltar. Na zaga, o Tomori... Mas o Gilmour, eu acho que ele não tem... Hoje ele não é parrudo o suficiente para tirar nem o Jorginho nem o Kanté. E ainda depois dele tem o melhor jogador da temporada passada, né? O Kovacic, o melhor jogador da temporada passada. Eita, pensa na moral que esse cara tem e na confiança que o Lampard tem nele. Sim. E é pra ter. E era pra estar jogando mais o Kova, cara, eu acredito. Ah, sim. A característica do time muda muito, né? No caso, o Kova, creio eu que todo mundo do Chelsea considera o Kanté indiscutível, né? Não, o Kanté não mexe com o Kanté, cara, senão eu fico puto. Mexe com o Kanté. Então, no caso, ele entraria no lugar de Jorginho. Então, a característica mudaria muito com o Kova no lugar do Jorginho. E interessante, cara, que nessa visão, é o que eu tenho de premissa, tá? Pode ser que dê totalmente errado, mas eu acho que se o Jorginho saísse e o Kovacic entrasse, a bola ia passar mais no pé do Havertz e a gente ia ganhar um pouquinho mais de qualidade de saída de bola. Tá? Principalmente uma velocidade ali, um tapa mais à frente, porque eu vejo muitas e muitas vezes o Jorginho tentando fazer uma ligação direta, ou abrindo lateral na hora errada, ou dando toque de bola pro lado e para trás e a bola não passando no Havertz, que chegou para realmente ter essa função de um meio armador, um meio de ligação que chega bem no ataque, né, cara? Dá pra ver que ele tá se situando, e até a partida ruim dele, se você vai ver os lances dele no jogo, ele jogou muito bem. O lance é que ele chegou pelo amor de Deus, com uma festa enorme, com uma grana imensa, com um pacote, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? A cobrança é grande. A cobrança é grande. O moleque, pera aí, acabou o jogo, ele não deu uma assistência, não fez um gol, todo mundo deu a julga. 85 milhões de euros, sei lá, 100 milhões, eu não sei o certo quanto que foi. Mas vamos chutar que 85. É muito, mas pelo amor de Deus, você vai ver o cara no jogo totalmente regular. Lógico, às vezes acaba o jogo, você dá um passe para gol sem fazer um gol, mas a qualidade de meio campo que ele passa, a segurança, lógico, não é todo jogo, mas quase sempre é indiscutível o Havertz no time. Ô Piguinha, eu e você, cara, acredito que a gente comemorou demais, tá? Principalmente, todo mundo ali da nossa galera aqui da resenha comemorou muito. Mas o Carlinhos um pouco mais o tio, o vovô blogueiro, ele já disse que foi o Werner e o Thiago Silva, né? Antes do Mendy chegar, tá? Que o Mendy a gente comemorou bastante também. Mas eu e você foi no Havertz, né? E, cara, tá dando friozinho na barriga dele flopar, cara? Dele ser um Fernando Torres da vida, dele ser um Morata da vida, cara? Ou ainda não? Não, ainda não. Eu acho que é porque talvez tá rolando alguma coisa em relação ao time, não em relação a ele. Não querendo proteger o cara, colocar o cara como um deus, tipo, igual o Bolsominion faz, sabe? O mundo tá acabando, mas não é o Bolsonaro.
Tipo, tá tudo ao redor dele ali, mas ele não é o culpado. Não querendo fazer isso, mas pelo que eu acompanho do jogo, ele tem uns erros, alguns erros de passe, alguns erros de posicionamento, mas é, se tem um erro no ataque ali, se tem um porquê do ataque, essa transição não tá dando certo, eu não consigo colocar ele como culpado. Não todo jogo. Às vezes sim, ele falha, entendeu? Às vezes no jogo, se for colocar ele é um dos culpados, ele é, mas ele não é o principal culpado, ele não tá sendo, ele é muito novo, igual você falou em relação ao Odói, mas assim, ele já tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Um ponta, ele pode, em relação ao ataque, ele pode partir várias vezes, pode perder várias bolas, tipo o Odói, mas se ele fizer um lance certo, tá ok, ele é um meia de ligação, ele é um meia central. Se ele ficar perdendo bola uma, duas, já vai ser xingado, entendeu? Porque meia de ligação, teoricamente, tem uma técnica mais elevada, tem uma visão de jogo melhor, tem um passe melhor. Não é pra errar. Então, Tem que errar menos, né? tem que errar menos, diferente de um ponta, porque o ponta, pelo menos o ponta que ele é aquele agudo, aquele ponta de corredor, sem ser aquele que parte para dentro. Um ponta, aquele agudo, que sempre parte por um contra um, ele pode perder todas pro lateral do outro time. Mas se ele ganhar uma ou duas e virar uma chance de gol, ele tá perdoado. Já o Havertz, não, a cobrança dele é maior e ele é novo, só que dá para ver que ele tem uma calma, ele tem uma técnica, ele tem que melhorar, tem, que ele não tá perfeito, não, tá longe disso, mas ele vai chegar lá, precisa de paciência, entendeu? Eu não acho que eu exagerei em relação ao Havertz, porque o moleque é bola mesmo. Quem fala que ele não é, pelo amor de Deus. Não, eu tenho uma esperança. Eu vou ser sincero, tá um pouco abaixo do que eu esperava. Eu esperava que a gente realmente que ele tá um pouquinho mais pronto do que ele tá hoje. Tá? Eu acho ainda que, assim, eu tenho certeza que ele vai, passando esse período de adaptação à Premier League, ele vai render muito. Eu tenho essa certeza comigo. Né? Porém, eu esperava que ele chegaria um pouco mais pronto. Fazendo até uma função assim, que, por exemplo, o Rames, que chega, né, e já tá jogando pra caramba. Então eu esperava que ele já fosse um pouquinho, mais ou menos como tá o Werner. O Werner, pra mim até agora, o Tio também, cara. É que o Tio já tava na Premier League, a gente sabia que ele ia dar certo. Né? Não tinha como errar. O Tio é um cara que não tem como errar naquela lateral esquerda dele. Ele era muito foda mesmo. Né? Foi Pra uma mim, contratação que valeu muito, mas foi muita certeira, né? sim, Foi muito certeira. exato. Ali era uma certeza que iria dar certo. Então a gente colocando assim, vamos pôr como apostas, né? Thiago Silva, Havertz, Ziyech, Werner, né? Depois veio o Mendy, tá? Mas o Mendy também não tem como. Eu vou falar um pouquinho depois, aí eu vou pedir sua opinião também, tá? Mas desses quatro, a gente não viu ainda o Malang jogar e nem o Buyama, né? Então também que chegaram. O Ziyech tá jogando agora, não tá como a gente tem uma certeza, mas os três que têm jogado mais, pra mim o Werner é o que tem o melhor resultado até o momento, né? Se não me engano são 4 gols, 3 pênaltis sofridos, né? Cara, tem jogos que ele corre demais, ele trabalha demais pra zaga, toma pontapé demais, né? O Thiago Silva deu uma ramelada braba, vai ficar marcado aquele escorregado que ele deu. Então, tem jogado bem pra caramba. Né? Jogou muito contra o United, na minha opinião. Jogou demais. E aí, nessa escala, eu colocaria o Havertz aí, então, desses contratados, como o terceiro até o momento. Pra mim, o Thiago Silva até tem entregado um pouquinho mais que ele. Tá? Não, ele tem entregado, sim. Mas eu acho que isso passa muito por esse momento do Chelsea em relação a priorizar a defesa. Pode eu ser acho também. que já faz... Até porque antes desses 3 jogos para cá, o Havertz estava desempenhando um futebol melhor do que ele vem desempenhando agora. De 3 jogos para cá. Acontece que está tendo um rombo muito grande, um espaço muito grande entre os volantes e o meio ali. E é complicado você favorecer um jogador que tem como o passe, a inteligência, a visão de jogo ali, sendo que no ataque, geralmente quando a bola chega, ele está de costa para o zagueiro, ou para algum volante que esteja acompanhando ele, e não seja ninguém praticamente do lado dele ou passando, sabe? É complicado. Geralmente, você pode ver a maioria dos jogos dele, se você pegar
os melhores momentos do jogador, tipo Havertz contra o último time aqui, o Krasnodar. Geralmente as bolas que ele pega dominando ele pega de costa, dominando já virando o jogo para ver se encontra alguém do lado dele. Ele não tem muito jogador para fazer 1-2, ele não tem muita gente aproximando. Então, Brunão, e aí, cara, você acha que, pô, a gente sabe, né? Você fez uma leitura perfeita, eu concordo 100% com você, tá? Eu tô te interrompendo pra não deixar fugir essa pincelada que a gente tem que dar, cara. Você acha que falta pro Lampard ele conseguir ter essa visão de jogo, cara? Sendo que eu fico pensando assim, cara, o Lampard, ele foi um puta meio campo, e eu imaginava que o setor de meio campo nosso seria o setor mais forte, cara. Por ele ser de meio campo, né, velho? A primeira temporada dele, a gente, porra, foi muito melhor do que a gente esperava. Mas a gente via que tinha jogo que era sofrido pra caralho, velho. Teve jogo que a gente tomou goleada, teve jogo que a gente perdeu feio, né? E a gente esperava que essa contratação o time realmente fosse mais sólido. E, cara, a gente contratou. Vamos por Ziyech aí também, um ponta, mas é um ponta que pode jogar no meio. A gente, porra, tem Kanté, velho. A gente tem Kovacic, né? A gente tem agora o Havertz no meio-campo. E o nosso meio-campo não funciona, né? O ataque. Cara, o ataque, quando a gente faz gol pra caramba, é uma jogada como se fosse 4-0. É uma jogada ali, meio uma bola espichada, uma bola de talento do Ziyech, uma bola de talento do Pulisic, né? Um pênalti do Werner que ele sofre ali também por pegar a bola, sair correndo, driblar. Não é uma jogada trabalhada, que é uma jogada bonita de ver que passa pelo meio. Na verdade, essa última goleada é a última que a gente teve também, se não me engano, foi 6-0 ou 6-1, não lembro. Que até o Havertz acho que fez uns 2 ou 3 gols. Vou ser sincero, essas 2 goleadas que a gente teve essa temporada... Não convenceu porque ficou claro que o outro time cansou no segundo tempo. Nada contra, é uma bela tática. Se a gente jogar contra um time tipo, muito grande, pegar um time do top 6, ou pegar um time muito forte na Champions League e o time cansar muito no primeiro tempo, e no segundo tempo não aguentar a gente olhar, beleza, tudo certo. Mas a gente tem que entender que a gente não pode ficar refém do outro time cansar para a gente conseguir fazer o nosso jogo. Um exemplo disso foi o United. O United não cansou, também prendeu a bola pra caramba, ficou um jogo ridículo de ver, um jogo cansativo, maçante. Na verdade, eles cansaram, porém, eles têm a mesma qualidade técnica, tipo, mais ou menos assim, que a gente, e eles conseguiram segurar a bola e fazer aquele jogo fechado. No final, tipo assim, quando eles pressionavam, o Chelsea soube defender, quando a gente pressionou, eles souberam defender, e a bola não saiu do meio de campo. Ficou um jogo feio, eu dormi, juro pra você. Lógico, eu tava bêbado? Tava. Mas eu não aguentei... Eu acho que eu não aguentei 15... acho que foi 20 segundos de jogo e me deu um sono. Sabe? Porque o jogo tava parado no meio campo. Então, tipo assim, se a gente pega um time e ficar refém do time cansado no segundo tempo, se a gente pega um time, ou então fica refém de uma coisa ou outra, cara, não vai dar, não vai convencer. Eu quero um Chelsea que, independente do time que quiser, o que eu espero do Chelsea, pelas contratações, independente da armação do time ou do que o treinador do outro time armou pro jogo, eu quero um Chelsea que rouba a bola e pressiona na frente. A gente tem jogador para pressionar na frente. A gente tem jogador inteligente, a gente tem jogador para armar a jogada, a gente tem jogador para aproximar, para fazer 1-2. E aí você acha que falta recurso tático para isso, Pinguinha? Falta. Tático. Exatamente. Eu vou pegar uma fala que um cara do outro grupo do Chelsea, que é o Chelsea do Povão, né, que é o Tita, o Gui Tita falou para mim, cara, não dá mais Guará, né? Eles chamam de Guará. Guará, não dá mais pra gente ter um aprendiz de treinador como treinador, cara. Não dá mais. Você concorda com isso, cara? Ou é cedo pra gente dar uma cornetada tão forte no Lampard? Eu acho que, pelo fato, unicamente, não tô defendendo, cara. É único, é como se fosse assim, um último fiozinho prendendo ele, sabe? Tipo, é como se ele tivesse pra cair e ele tá no último dedo ali segurando o penhasco. Para ele sair do Chelsea, é a única coisa. Um time titular que ele montou, teoricamente, porque ele montou, como se fosse um quebra-cabeça, ele montou durante o período de contratações da janela de transferências um time titular. Ele esboçou, ele vendeu o William porque o Ziyech ia estar ali, entendeu? O Hazard saiu também, logo depois surgiu o Pulisic, a gente estava carente de um meio de criação, contratou exatamente o Havertz,
E o que não nosso foi ataque barato, que foi a. não foi barato. Foi o boom da janela de transferência. Pode falar o que for. Mas Foi, foi o que foi todo mundo comentou. a contratação mais cara e, tipo, mais, tipo, todo mundo queria o cara. Todo mundo queria, todo time queria. Então, exato. Então, tipo assim, o Lampard é como se ele pegasse todas as carências que a gente encontrava. A gente tinha uma carência no lateral esquerdo, ele foi lá e focou no lateral esquerdo. A gente tinha Um uma puta carência na lateral, né? defesa. Um puta A lateral. gente trouxe um lateral de classe mundial, a gente trouxe um zagueiro de classe mundial. O goleiro não deu para trazer porque a gente investiu 80 milhões no Kepassauro. Então não dá para investir tanto, mas a gente trouxe um goleiro. Tipo assim, ele pegou todas as carências do clube que a gente observou durante uma temporada inteira e montou um quebra-cabeça com as peças que ele podia escolher. Cara, Só que ele não teve à disposição esse time, agora ele tem. Cara, para Entendeu? pensar que o cara tem. Giroud na temporada passada era puta foda. O Giroud fez muito gol na temporada passada, né? Muito gol importante. A gente tem Giroud, Abraham e Werner pra posição, cara. Né? Cara, E sabe, a gente tinha até o momento 2 jogadores da seleção inglesa, que era o Barkley e o Loftus-Cheek, que a gente emprestou os caras. Falou, não vai precisar desses caras aqui. Então, pô, elenco tem, né? Aí, será que eu fico imaginando, pô, porque agora o nosso banco ficou um pouquinho mais pobre, né? Se a gente imaginar. Até no último jogo assim, eu falei, pô, o banco já não é mais aquele elenco que a gente tem, né? não tem. Até pegou a gente de calça riada, né? Esse lance dos empréstimos no final. Porque saiu o Barkley, o Loftus-Cheek, assim, O não Batshuayi é até que precisava. aceitável. Podia emprestar o Não, Batshuayi. bate. Não, bate. Não vai. Ninguém vai Não sentir vai ser, saudade. exato. Mas o Loftus e o Barkley, ou era um ou era outro, né? Porra, agora os dois, aí quebrou as pernas, né? Não, sim, então, quando o Barkley saiu primeiro. Saiu primeiro. Quando ele saiu, eu falei, ó, não, pra mim não foi a melhor escolha, até porque o Barkley ele era muito útil, ele era assim, um 12º jogador, se dá pra considerar. Concordo. Agora, e o Loftus, ele era um cara que. Eu não vou falar sobre ele, senão a gente vai perder muito tempo falando sobre esse cara. É, eu acho que a O promessa que não deu Loftus certo. A gente só pode falar é isso. uma promessa que não deu certo, pra resumir, né? É uma eterna promessa. Então eu achava que o Loftus ia sair, o Barkley ia ficar, ia sair até para desinchar em relação a salário, essas coisas. No final saiu os dois. E aí eu achei que alguém ia chegar, não chegou ninguém, então ficou aquela coisa meio sem pé sem cabeça. É porque agora pro setor a gente vai ter ali o Kova, que ele não é um cara tão ofensivo, vai ter o Malte. Uma hora que faltar o Malte e o Harvey, se não tiver bem, quem entra ali pra fazer aquele setor? Né? Pode ser que antecipe o Jorginho, mas aí vai ser uma gambiarra do caramba, né? Vai começar, vai puxar o Harvard, Ziyech, talvez. Ziyech pro meio, colocar o Dot, vai ter que começar a fazer uns experimentos ali. Coisa que eu acho que não precisava, entendeu? Exato, não precisava correr esse risco, né? O Barkley é um jogador de seleção, ele tem alguns defeitos, mas ele é um jogador confiável, entendeu? Um jogador de elenco. Concordo. Ao meu ver, não tinha necessidade de emprestar ele, mas foi emprestado, tomara que dê tudo certo e não lesione no outro time. Ô Brunão, vamos falar então agora do gol, cara. O que você acha desse início do Mendy? Já dá para botar fé nele? Encontramos um goleiro. Saudades do Exato. Kepa. Conta pra gente aí, velho. Não fala esse nome agora, né? Pelo amor de Deus, tá bem bem. E tem gente que defende, né, cara? Eu fico doido, velho. Torcedor do Manchester infiltrado. Minha única solução, não tem como, eu não consigo pensar em outra resposta, cara. Com É relação um cara que odeia muito o Chelsea, né, velho? Não, que nem meu amigo falou lá, meu amigo torce pro Liverpool. Ele falou, cara, o Kepa é o Karius do Liverpool, entendeu? É um cara sem segurança, um cara que o psicológico dele é fraco. Então, tipo, é difícil. Depois que abala, é complicado voltar, entendeu? E o torcedor do Chelsea, cara, sério, falar que o cara, tipo, tá sendo injustiçado. Não tem Um condição, cara, né, velho? ou o cara é um torcedor infiltrado de outro clube, tipo um torcedor do Tottenham infiltrado, ou ele nunca viu um jogo do Chelsea, entendeu? Ele Tem não como passa defender. segurança. Cara, eu acho que é impossível defender o Kepa. A minha preocupação maior era quanto o Mendy se firmar, né?
Pô, mas são 3 jogos sem sofrer gols, né? Quando sofreu, Não, não vi culpa. e 3 jogos com defesas difíceis, né? Deixar claro, não é 3 jogos assim que o time ficou uma vez no gol, ficou 2 vezes. Foi tipo assim, lógico, né? Teve jogo que ele mal teve chance de gol do time adversário, mas quando teve, ele catou e ele representou muito bem, Sim. sabe? Passou uma segurança muito grande para a equipe. O Mendy, ser sincero, eu não vejo tanta segurança nele em questão com a bola no pé. Não vejo. Não que eu veja mais segurança do Kepa, também não vejo no Kepa. Mas é só para deixar claro que eu não acho ele um goleiro perfeito. A Perfeito. gente achou o Messias, entendeu? Achamos um novo Não, check. não é por aí. Mas ele é um cara que vai trazer uma segurança em questão de gol, vai trazer uma segurança mais para o zagueiro. O zagueiro vai trabalhar com peso menor nas costas, entendeu? Beleza, é isso que eu precisava. Eu não queria um goleiro top. Porra, quer dizer, que mais? A chance de a gente conseguir o jeito que estava o mercado, tanto que a gente investiu em nomes como o Werner, como o Havertz, não tinha como trazer um goleiro de linha. Então, dentro do dinheiro que tinha, a gente trouxe um goleiro bom, um goleiro que vai sustentar, um goleiro que, se eventualmente a gente conseguir um goleiro melhor por algum motivo na próxima janela, nas próximas janelas, esse pode ser um reserva de alto nível, um reserva que vai segurar, entendeu? Então, foi um tiro certo, foi mais um dos tiros certos do Chelsea. Na verdade, eu acho que não teve nenhuma contratação nessa janela em que eu achei que foi errado. Nenhuma. Ô, A mais discutível para mim até agora, depois de ver alguns jogos do Borussia não, do Bayer Leverkusen, foi o Sarr. Eu não vejo tanta segurança no Sarr, assim. Mas ele tá emprestado, então beleza. não foi tão bem? Eu não vi. Ele não foi tão bem. Teve um jogo esses dias, eu não lembro contra quem foi. Foi da Europa League, se eu não me engano. Foi alguma competição europeia. Ele, com a bola no pé, é a mesma coisa do Zuma. Bem Puta, né? atabalhoado. Brunão, você brincou de próxima janela, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui, cara. Se você tá liberado pro Brunão Almeida, vulgo Pinguinha, contratar quem quiser pro Chelsea, tá? Pra posição. Quem que você contrataria, cara, pra esse time de hoje? Vamos supor que o Romance chegou pra você e falou assim, ô Pingaiada, é você que contrata aí, cara. Rapaz. Bom, o negócio é o seguinte, eu vou tentar ser realista, eu não vou, tipo, vou contratar o Messi, vou contratar o Cristiano Ronaldo, eu não vou nesses nomes. Eu vou em nomes que eu acho assim, Não, eu também não vou analisar. vamos fazer então o seguinte, vamos fazer um de sonho aqui, tá? E um do que seria real. Pode mandar ver. Beleza. Vamos fazer o de sonho, então, né? Que eu acho que Eu vou ser sincero, meu é o Messi pro lugar do Harvard ali pra abastecer o ataque, velho. mandaria um Messi, eu acho que falta, ao meu ver, não um volante de criação no Chelsea, porque eu acho que a gente tem muita criação já no Ziyech e qualquer volante. Pode ser o Ah, ah, Havertz ou o Messi. lembrando que poderia fazer assim também, tá, cara? Ó, traria o Guardiola pro lugar do Lampard. Também poderia ser. Aí não, aí beleza, né? Aí pode mandar aí um cross aí, a gente faz uma conversa aí também, dá para meter aí talvez mais recuado De Bruyne. Não sei, Ó, muitas opções que o De Bruyne funciona em mas várias posições. esqueceram o sonho e falando assim, cara, não, ô Brunão, tá aqui, ó, 100 milhões aí, traz o cara que você quiser pro time. 100 milhões é muito pouco. Um só. Em quem que você iria aí? Em que setor e quem? Um só? Um só. Qual Peraí, setor eu vou você pensar. investiria? Não precisa dizer o nome, mas qual setor que você hoje que você colocaria, cara? Seria mais um meia? Seria um zagueiro? Seria um lateral direito? Um goleiro? Pra próxima janela. Essa brincadeira aí que ele tá fazendo. Cara, com 100 milhões, eu posso ser louco, mas eu gastaria, ainda sobraria muito dinheiro. Eu acho que eu gastaria uns 40, eu não sei quanto tá custando o Pamecano. Eu traria ele. Tem zagueiro melhor, mas ele é jovem. Eu acho que eu iria investir no Pamecano.
Pra jogar do lado Fazer do a Thiago zaga com o Silva. Thiago Silva. É uma boa escolha, né, cara? Lembrando, porque ainda bem que a gente tem Christensen, Zuma, Tomori, que não dá pra confiar É, ainda. exato. Eu acho que aí se o Lampard fosse um pouquinho esperto, ele ia ver que não precisaria ficar tão intenso na defesa com jogadores mais confiáveis. Talvez dava para subir mais o time, porque o Pamecano, quem viu os jogos dele, você também acompanhou, você viu que ele com a bola no pé, ele não apavora. Sim, sim, sim. É Você que sabe sair muito a bem saída, jogando, cara. Antecipa muito a bem. É um saída, bom de zagueiro mesmo. bola, a saída de bola com ele é boa, a interceptação do Eu homem gosto é boa. quando ele faz essa interceptação, palavra difícil do caralho, e sai jogando, cara, assim, de porra, tranquilo, Cabeça, cara. ele com o Thiago Silva também joga muito assim, lógico, a idade tá chegando. Exato, exato, cara. Lembra muito o Thiago Silva no começo, quando ele dava aquela roubada de bola, levantava a cabeça e ia tocando, né? Levantava isso. Eu acho que isso aí ia arrumar muito o time. Então, tipo assim, pô, larga sem inglês na minha mão, o contrato com o americano, E ainda sobrou sobra dinheiro. 60 milhões. Dá Sobrou dinheiro. dá pra tomar mistel pra caralho. Aqui perto de casa tá 28, dá pra comprar um pouquinho, pô. Dá pra comprar um troquinho de Amistel aí. Mas eu acho que eu teria mais peças, sabe? Tipo, Não pode, não pode. A lógico. brincadeira é uma só. É uma só, não vem não. Não vem não. Não, o americano, vamos colocar um. Eu acho que o Chelsea tá carente de ponta, porque eu não consigo confiar no Dói. Mas o Dói, eu acho que com o passar do tempo ele vai ser banco mesmo, cara. Vai ser Pulisic de um lado, na minha visão, tá? Ziyech do outro, o Malt cobrindo uma das duas quando alguém cansar, e o Odoi vai ser a terceira opção, entrando nessas ligas mesmo, como foi nesse jogo, que era um jogo que a gente sabia que era obrigação vencer, e ele quis dar minutos de campo pro Odoi, cara. E fez um gol, cara. Não entendi. Hã? Eu não entendi, na real. O que? Não entendeu o Odoi titular ou não entendeu o que eu disse? Eu não entendi o Odoi titular, Ah, de verdade. acredito que porque o Ziyech tá voltando de lesão e não valeria a pena. Imagina o Ziyech não tá no 100% dividindo com aquele careca doido lá que tava. Porra, tinha um careca lá russo, cara, que ele era muito louco, o lateralzinho que marcou o Não, Odoi, mas cara. o Ziyech jogou o jogo inteiro, ué. É verdade, né, Foi o cara? Pulisic. Foi Pulisic. Pulisic tá voltando, né? Que entrou no lugar dele. Verdade, Também. Pulisic. O Pulisic, cara. Até porque não, você tem razão. Confundi aqui. Eu lembro que um que tava voltando ficou É, de molho. Foi o Pulisic, verdade. Mas, cara, se a gente pegar o Odoi, né? Cara, por mais que ele errou o passe, é isso que eu fico doido. Ele fez um gol ainda, velho. Porque ele arriscou no primeiro tempo. O primeiro tempo nosso foi ridículo, cara. E quem mais arriscou foi ele. Pode falar o que for. Quem cortou a bola e cruzava, que nem louco, quem correu, quem bateu no gol, foi o Odoi, velho. não, sim, não vou tirar esse método do cara. Não vou falar que ele é um horrível, mas eu tô falando assim que eu não entendi em questão de. A batata do Lampard tá assando. Exato, Começou a exato. assar. Exato. Isso é. Então, ele tá com a chance de colocar o que ele propôs, né? Quando ele comprou aquela galera toda no Janela das Três, enfim, ele tinha a chance de colocar o time. A menos que seja uma situação muscular, que nem você falou, em relação ao físico de jogadores, alguém não está preparado, talvez o Pulisic não estivesse preparado para jogar o jogo inteiro. Eu não vejo porquê de um jogo de Champions, em que a gente já empatou o primeiro jogo dentro de casa, a gente entrar com o Odoi, entendeu? A menos que seja isso, eu não entendi a razão. Não, concordo. Eu concordo tendo essa visão 100% com o que você tá falando, cara. A gente teria que ter colocado força máxima, né? Com essa visão do que a gente precisava ganhar de qualquer jeito. Pinguinha, pra fechar aqui, velho. Como seria hoje seu Chelsea titular, velho? Conta pra gente aí. Seus 11 em campo. Kepa. Bom, ai. É um teste isso? Então, cara, depois de cair, voltar, não sei se ele caiu de cachaça ou se foi a internet que caiu, mas monta aí, cara, se você fosse o Lampard, como você escalaria esse time? Bom, vamos lá. Na verdade, eu ia na mesma ideia do Lampard, eu acho que eu comprei a ideia dele, na verdade, quando ele fez aquelas contratações, basicamente do que ele vem esboçando, do que eu acho que ele está pensando em relação ao time titular, que seria basicamente o Mendy, do lado direito, Pensei que você ia falar Kepa. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu torço pro Chelsea. O Asp, Thiago Silva do lado direito, Zuma do lado esquerdo,
Tyrell pela esquerda. Jorge, cara, eu não consigo colocar o Jorginho, velho. Eu vou apostar, mas eu quero colocar essa escalação aqui, deixar claro, mas depois eu quero fazer outra do que eu queria um teste, mas eu vou deixar assim ainda. Eu vou deixar o Kova e o Kanté. Não vou comprar a ideia totalmente do Lampard em relação ao Jorginho. Vou colocar o Kova. Na frente, Havertz, lado direito, Ziyech, lado esquerdo, Pulisic, na frente, o Werner. Essa seria A ideal. o ideal dentro do que a gente tem, sem arriscar muito. Agora, como eu arriscaria? Em relação, mas aí, de certa forma, o posicionamento, o estilo de jogo, a mentalidade dos jogadores teria que mudar para essa formação. O que eu faria, o que eu experimentaria. Que seria a parte defensiva igual. Não colocaria o Com Reece ali pra Mendy, testar? não. Eu colocaria como, entre aspas, primeiro volante, mas ficaria revezando direto com o Kanté, eu colocaria o Havertz. Eu desceria mais o Havertz principalmente porque a diferença maior entre o Jorginho e o Havertz seria teoricamente a parte defensiva. Mas o Jorginho não tem passado tanta segurança assim. Então eu acho que Ele não não marca tem. porra nenhuma também, velho. É. Então eu acho que não tem para que experimentar o jogador, já que ele marca mal e ele tá ali por conta do passe, entre aspas, do lançamento. Eu acho que teria bom experimentar o jogador que tem mais ou menos as mesmas características, mas o Havertz marca mais que ele. Eu colocaria o Havertz no lugar dele e abriria espaço para o Mount. Mount. Então é Havertz, Kanté ao lado, o Mount, e aí Puli, Werner, Ziyech, Werner e Puli. Exato, mudaria isso. Muito Eu legal, colocaria, teoricamente, o Mount no lugar dele, mas eu colocaria o Mount mais perto do gol, porque para mim o Mount rende muito mais perto do gol. Até porque a finalização dele é privilegiada. E o Havertz mais recuado. O Havertz, de fato, viraria, entre aspas, um Lampard da vida. Aquele Perfeito. volante que chega muito. E aí, é porque eu não vejo por que ter aquela cadeira cativa pro Jorginho, sendo que na marcação ele não marca, ele não ajuda tanto. E o Havertz, ele tem um poder de lançamento, um passe, uma visão privilegiada tanto quanto ele, entendeu? A diferença é que ele tem uma marcação melhor. Então, não sei, é um teste. Poderia dar errado? Poderia. A gente poderia sofrer de tomar gol por conta disso? Poderia. Mas eu acho que valeria a pena mudar isso, mas também teria que mudar a mentalidade, porque não dá para confiar tanto no Havertz na marcação, não poderia ser esse time tão retraído como é, teria que ser um time mais controlador, um time que sobe mais, entendeu? Um time que massacra os outros times, senão não vai dar certo. É que nem você ter igual o Bayern tinha o Thiago Alcântara, que a marcação dele não é muito boa, também não é horrível, mas ele funciona num time que amassa os outros, num time em que ele tem a posse de bola, num time em que a bola tem que passar por ele constantemente, ele vai ter aquela pressão, ele vai ser aquele desafogo, porque ele tem uma boa virada de jogo, ele tem um bom passe, ele tem um bom chute pro gol. Em um time que vai ficar atrás, um time que vai jogar retraído, retrancado, ele não serve, não ajuda tanto. Então, se o Havertz entrasse, eu acho que teria que montar a mentalidade, o estilo de jogo e tudo. Eu acho que talvez, é um chute, talvez funcionaria. Sim, mas legal, cara. Sinceramente, eu gostaria de ver o Chelsea, sim. Com o Havertz nessa primeira linha do meio campo, né? Deixando pra segunda linha ali o Mount ao lado do Ziyech e do Pulisic. Eu acho que seria bem legal, cara, de ver. Até porque, como você pode ver, ele tem esse bom domínio já virando, tirando do marcador. Tem muito jogador do Chelsea que toca para ele já domina tirando do marcador e ficando de frente pro gol adversário. Eu acho que seria muito bom, surpreendente, de certa forma, para defesa, para sistema defensivo adversário, um volante que já vira, ele tem um bom passe, ele é rápido, ele tem a perna longa, para puxar um contra-ataque ou fazer algum passe em profundidade que vai gerar perigo. Concordo, cara. Além da visão, né, que ele pode ter ali distribuindo bola, chegando, segurando o Kanté às vezes, né, fazendo esse revezamento. Acho que, pô, seria bem legal de ver. Seria, os últimos 10 minutos contra o Krasnodar, ele jogou como volante, não sei se você viu. Pra amanhã, cara, contra o Burnley, o que você imagina? Eu imagino um time mais sólido.
se for levar em consideração que a gente estava passando por uma etapa em relação aos 3 jogos, a gente estava arrumando, de certa forma, a defesa, acho que depois de 3 jogos o time já está mais arrumado a ponto de começar a priorizar o ataque, ou seja, uma defesa melhor e um ataque mais eficiente. Creio que eu imagino um time mais organizado e mais sólido, não tão dependente do outro time cansar. Jogar mais com a posse de bola, jogar, né? Enfim, jogar. Jogar bola. E tá preparado para o time acabar, o time atacar, entendeu? Foda-se se a gente vai tomar um gol, não tô nem aí. Eu quero um futebol bonito, eu quero um futebol mais seguro. Gol, qualquer time, que o time mais importante do mundo, o time a ser batido hoje é o Bayern toma gol, o Bayern toma goleada esses dias. E nem por isso ele deixou de ser o time que ele é, entendeu? Só tem que ter mais segurança, ter um futebol mais confiável. Ele tá buscando isso. Eu creio que o Lampard tá buscando isso quando priorizou a defesa, agora tá tentando voltar a priorizar o ataque. Eu acho que essa vai ser a partida inicial em que ele vai voltar a priorizar, a liberar mais os jogadores para ter essa ação mais ofensiva. Eu imagino isso, o futebol mais bonito amanhã. Arrisca um placar? Arrisco 3-1 pra gente. Mendy vai tomar um gol. Não é o Kepa no gol, hein, cara? Lembra disso. Mas eu acho que toda mudança tem um preço, né? Talvez se a gente for mais para ataque, talvez a gente tenha mais um gol. Concordo. Chute. E a Premier League, né, cara? E a Premier League, aqueles 20 primeiros minutos sempre é doido, não dá pra ter certeza de nada, né? Não dá. Aqueles 20 minutos são loucos. Os times querem a vitória e a pressão inicial você tem que contar com ela. Se você não conta, se você é um torcedor do Chelsea, que não vejo nos grupos. Mas o Chelsea jogou dentro da casa do Krasnodar. Os primeiros 20 minutos o Krasnodar não deixou a gente respirar. Só que estava na casa deles, no território deles. Um time de fora. Chegar lá, eles vão pressionar, é normal. O jogo de futebol começou depois que a gente sobreviveu aqui. Perfeito. Mestre, cara, show de bola o bate-papo aqui contigo. Valeu mesmo, velho. Mais uma vez presente, dando uma força aqui para essa nossa resenha, pro nosso canal aí do nosso grupo. Espero sexta-feira estar com a gente aí e na presença da galera também. Se não tiver, né, manda uma outra resenha sem erro. Não, dá um jeito. A gente inventa. Tem essa não. Mas uma presença garantida vai ser do Léo Gaúcho, que vai entrar de férias justamente na sexta, então ele já garantiu que vai estar com a gente, aquele doido colorado. Eu acho bom. Eu vou ter uma conversa séria com ele amanhã também. Valeu, Brunão. Beleza? Fechou, mano. Valeu, Tamo junto. Um abraço aí. Uma boa noite, né? Valeu. Boa noite, até amanhã. É nóis.